Bom, meus queridos, abra a Bíblia aí, por favor. Em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. É um texto aí que creio que a maioria de vocês aí já conhece, mas como a educação na igreja, ela é um pouco diferente da educação tradicional que a gente vê nas escolas, né? A educação das escolas é uma educação, como os estudiosos falam, ela é linear. Você estuda para atingir um objetivo, né? Você estuda para passar na faculdade, você se prepara para conhecer, para conhecer de algo para ser bom para o seu futuro, para você trabalhar. E a educação na igreja, ela é circular. A gente lê um texto, passa um tempo, a gente volta nesse texto, principalmente no EBD, né? Então, creio que muitos aqui já conhecem esse texto, só que cada vez que a gente volta nos textos da Bíblia, a gente tem algo novo para aprender. E é com esse intuito que nós vamos ler de novo aí esse texto que fala de Esaú e Jacó. Todos acharam em Gênesis 25 a partir do 29? Então vamos ver. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, da primogenitura. É uma história que parece, ao lermos assim, rapidamente, despretensiosamente, parece que é uma história que não tem muita relevância, né? Conta a história de um Jacó que está preparando um ensopado, uma comida. O irmão chega morto de fome, né? Quantas vezes a gente chega em casa às vezes e fala isso, né? Estou morrendo de fome. É um exagero, né? Ninguém vai morrer de fome. É um exagero. E aí o outro irmão que estava preparando falou: então me vende o seu direito de filho mais velho, da primogenitura. O irmão, desesperado como estava, então falou ok, fez o juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho, comeu, levantou e se foi. É assim que a Bíblia retrata. E no último versículo diz que Esaú desprezou o direito de filho mais velho. É uma história um tanto quanto esquisita, né? Por quê? Porque hoje, no país que a gente vive, na época que a gente vive, essa questão da primogenitura, do filho mais velho, não tem tanta importância assim, né? Quem aqui é filho mais velho? Vem aqui? Henriqueta levantou primeiro. Você teve algum privilégio de ser filho mais velho? Não? Só de cuidar dos irmãos? Ninguém aqui recebeu herança aí de filho mais velho? O pastor é filho mais velho também? Não. Então, a nossa época aqui hoje não faz diferença, né, ser filho mais velho. Às vezes é até pior, que você tem que cuidar dos outros. Eu sou filho único, então eu não sei como que é. Mas naquela época, a primogenitura tinha muito valor. Naquela época, o ser filho mais velho tinha muito valor. Então essa história aqui, que parece uma história corriqueira, por trás dela tem muito o que nos ensinar. Tem muita coisa para a gente aprender aqui por trás dessa história. E para a gente começar a entender um pouco de por que Jacó ele queria tanto, né, esse direito de filho mais velho. Por que Jacó então desejou tanto essa primogenitura? Então, para a gente começar a entender, a gente volta um pouquinho aí, um versículo aí, para a gente começar a entender o porquê que Jacó quis tanto. No versículo 7 aí, 27,
diz assim, ó, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac, que era o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, que era a mãe, preferia Jacó, o mais novo. Então aqui a gente começa a ver já alguns detalhes dessa história, né? Esaú era homem do campo, o pai, que era Isaac, gostava mais dele, né? Jacó era um homem simples, vivia em tendas, parecia ser um homem mais pacato, e era o queridinho da mãe, né? E aí quem é irmão aí já pode falar, poxa, isso acontece comigo, né? Meu pai gosta mais de um, a mãe gosta mais de outro. Então, essas questões de família aqui que rodeiam esse nosso texto. Vamos voltar um pouco mais aí, então, a partir do versículo 19. Para a gente entender um pouco mais o que quer dizer essa história para nós. A partir do versículo 19 aí, vai dar mais detalhes para a gente. Diz assim: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Parã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Olha aí. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz aos filhos. Então nós vimos aqui que desde o ventre da mãe, desde a barriga de Rebeca, os filhos já se empurravam. Já tinha aquela rixa entre eles. E aí vem essa profecia aqui, que o Senhor falou para Rebeca: duas nações sairiam do seu ventre, e o mais velho serviria o mais novo. Então aqui a gente começa a ver o porquê que Jacó quis tanto essa primogenitura. Um outro detalhe aí: Esaú era ruivo, nasceu ruivo, vermelho e peludo, né? Por isso que lhe deram o nome depois de Edom, que ele era vermelho. Esaú quer dizer peludo. Isaac nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, por isso que tem o nome de Isaac. Então esses detalhes vão nortear a nossa história. Então a gente começa a entender um pouco o porquê que Jacó quis tanto essa primogenitura. Algumas traduções aí, voltando ao nosso texto original que nós lemos, que quando Esaú chegou faminto e Jacó estava preparando aquele ensopado, no versículo 30, em algumas traduções, disse que Esaú chegou faminto e disse: me dê um pouco dessa coisa vermelha. Em outra tradução diz: deixa eu engolir um pouco desse vermelho. Esaú, ele chegou faminto e ele não sabia nem o que Jacó estava fazendo. Ele chegou afoito e ele viu aquilo e ele quis comer. Ele tornou aquele momento de fome uma coisa que deveria ser saciada a qualquer custo. Ele nem sabia o que estava sendo feito. Ele queria comer. Ele queria matar a fome. Então esses detalhes que vão trazer para nós aqui algumas informações. E como eu disse, Esaú, ele era ruivo. Então quando ele disse que queria comer daquele vermelho, ele estava aqui cavando a sua própria sepultura. Ali naquele momento de fome, de não pensar nas consequências, ele estava mudando a sua vida. Ele iria tomar uma decisão ali que iria mudar todo o trajeto da sua vida.
E Esaú e Jacó, como estava preparando o alimento, estava tranquilo, pensou, e ali ele pôde colocar em prática, ele viu o seu objetivo ali sendo alcançado. Ele estava desejando essa primogenitura desde quando ele nasceu, desde antes dele nascer, na verdade. E quando ele viu o irmão chegando faminto, ele falou: agora é o momento. Então esses detalhes vão nos ensinando algumas coisas. E aí eu fico pensando, por que então que Jacó quis tanto? Né? Porque essa é a pergunta dessa nossa meditação. E aí eu fiquei imaginando que Jacó, ele sabia dessa profecia aqui, que Deus fez a mãe dele, ainda na barriga, quando Rebeca estava grávida, com certeza. Rebeca tinha contado dessa profecia para os dois. Olha, antes de vocês nascerem, um chutava o outro na minha barriga. E uma vez, quando eu fui consultar o Senhor me falou isso. Lembrando que Rebeca gostava mais de Jacó. Então, é óbvio a gente imaginar que ela tinha contado essa profecia para Jacó. E ele sabia disso. Que o mais velho serviria o mais novo. Dessas histórias. Então aí a gente vai vendo o porquê que ele quis tanto esse direito de filho mais velho. Outra coisa, lembramos aqui que Isaac era pai de Jacó e Abraão era pai de Isaac. Então quer dizer, Abraão, avô de Isaac, avô de Jacó e de Esaú. E fazendo uma continha rápida aqui na Bíblia, nós percebemos que Abraão viveu 15 anos com os netos. Abraão ele conviveu com os netos Jacó e Esaú por 15 anos. Então eu creio, isso não está escrito claramente na Bíblia, mas eu creio que Abraão conversava com os netos, contava as histórias. Qual o avô aqui, a avó que não senta com os netos, não conta as histórias do passado? E qual neto que não gosta de ouvir essas histórias? E aí eu fiquei pensando então, claro que Jacó e Esaú ouviram das histórias de Abraão, e nós conhecemos tanto as histórias de Abraão, de Isaac, e fico imaginando Abraão ali sentado, chamando Isaac, chamando Jacó, chamando Esaú, os meninos ainda pequenos, e contando essas histórias. Olha, eu quando tinha 75 anos, viu Esaú, Jacó, o Senhor me apareceu e me mandou sair da minha casa, e me prometeu que de mim faria uma grande nação. E os meninos ali ouvindo essas histórias. E uma vez, quando eu estava saindo da minha casa, quando eu estava no trajeto, o Senhor começou a nos abençoar tanto, o nosso gado começou a crescer, e o meu sobrinho Ló estava comigo. E aí chegou num certo ponto que nós tivemos que nos dividir, porque o nosso gado era muito grande, a terra não ia comportar. E nós fizemos um acordo, eu vou para um lado e você vai para o outro. E Abraão falando para os netos, contando. Aparentemente naquela época eu não sabia de nada, eu escolhi ficar em Canaã. E o meu sobrinho Ló escolheu ir para Sodoma. Olha que coisa, o Senhor nos abençoou muito. E aí Abraão contava essas histórias. Uma vez quando invadiram Sodoma e foram levar Ló, o meu sobrinho, cativo, então eu fiquei sabendo. E eu fui até Sodoma, resgatei Ló. Teve uma batalha muito grande, nós voltamos vitoriosos. Os meus servos aqui venceram todo aquele povo. E os netos ali ouvindo essas histórias. E quando eu estava voltando dessa batalha vitorioso, viu Esaú, Jacó, eu encontrei Melquisedeque. E ali os meninos já abriram o olho. Fiquei imaginando, quem é Melquisedeque, Jacó perguntou. Eu estou viajando, falei isso mesmo. E aí, quem é Melquisedeque? Aí Abraão falou, olha, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de dia, feito semelhante ao Filho de Deus, sacerdote. Ele é um homem misterioso. E os meninos, aquelas histórias iam tomando conta do coração deles. Eles foram crescendo com aquilo. Quando
eu tinha 99 anos, o Senhor disse que faria uma aliança comigo, Abraão falando para os meninos. Que através da minha descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Olha aí. E Jacó matutando. Os descendentes do meu avô serão os que vão abençoar a terra, através do meu pai Isaac. E olha aí, e os meninos crescendo, ouvindo isso. E aí Jacó falou, olha, naquele dia lá que eu fiz aliança com Deus, Deus fez aliança comigo, teve uma parte ruim, eu tive que me circuncidar. Com 99 anos, imagina, né? Nesse frio, eu não gosto nem de pensar. E circuncidei também Ismael, e os meninos ouvindo aquela história, crescendo com isso. E aí Abraão fala para os meninos, mas faltava ainda um filho para sua avó, Sara. Ela era estéril, ela estava triste, ela não podia ter filho. O meu filho, o seu tio Ismael é filho de outra mulher. Sara era estéril. E aí veio o milagre, o Senhor prometeu que Sara ia ter filho ainda na sua velhice. Apareceram 3 anjos na nossa casa. E até a sua avó duvidou. Por que ela fez isso? E os meninos pensando, crescendo ouvindo isso. Quantos de nós aqui não cresceram ouvindo essas histórias? Quantos de vocês aqui que hoje já são adultos cresceram ouvindo as histórias do reino de Deus, cresceram ouvindo as histórias dos milagres? Então se coloquem ele no lugar de Esaú, de Jacó. Essas histórias maravilhosas que a gente ouve. E aí eu fiquei pensando também que os meninos cresceram ouvindo as histórias do próprio pai, Isaac. Imagina, Isaac contando para os meninos a história de quando Deus provou o seu pai, Abraão. Vocês conhecem essa história? Isaac chama os meninos e fala, olha, teve um dia, esse dia eu jamais esqueci. Deus provou o seu avô Abraão, provou a fé dele. E pediu para nós irmos fazer um sacrifício no campo. E eu fui, peguei as lenhas. Abraão, o seu avô, foi comigo. E na hora que nós chegamos lá, não tinha cordeiro, não tinha animal para sacrificar. E aí os meninos, e aí pai, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O sacrifício era eu. E seu avô Abraão me colocou deitado e me amarrou. Eu ia ser o sacrifício. Imagina os meninos ouvindo isso. E aí chegou um momento que quando eu vi o meu pai com a faca aqui quase no meu pescoço, um anjo apareceu e falou, não, Abraão, olha para trás, tem um cordeiro. E aquele foi um milagre. Daquele dia em diante a nossa vida nunca mais foi a mesma. Então Isaac também contando essas histórias de milagre para os filhos. E aí outras histórias também, de muitas histórias. Em Gênesis 25 conta a história de quando Isaac conheceu a sua esposa. E eu aconselho a quem quer arrumar uma esposa, arrumar um marido, a ler essa história, que foi um milagre. Abraão mandou o servo dele ir para a sua parentela procurar uma filha procurar uma esposa para o seu filho, que ele não queria que seu filho se casasse com uma mulher cananeia. E chegando lá no lugar, a história é longa, você vai ler depois. O servo dele chegou e falou, e agora? Como que eu vou saber qual é a mulher que Deus preparou para Isaac? Ele orou a Deus e falou, Senhor, olha, aqui vem muitas mulheres pegar água desse poço aqui. Quando eu chegar uma mulher, a primeira mulher que chegar aqui, eu vou pedir para ela me dar água. Se ela me der água e ainda falar que vai dar água para os meus camelos, essa é a mulher que o Senhor preparou para Isaac. E olha que coisa, parece uma história maluca, é um milagre. Então, meus queridos, para você que quer arrumar um marido, ela está me sorrindo, viu, Rodrigo? Ela está dando risada aqui. Para você que quer arrumar um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, ore a Deus. E aí Isaac contando esse milagre para os meninos.
E o fim da história da esposa para Isaac foi assim mesmo. A primeira mulher que apareceu, o servo de Abraão pediu água, e ela falou: toma aqui água, eu vou dar água para o seu camelo. E era a esposa que Deus tinha preparado para Isaac. Um milagre. E os meninos ouviram essa história, crescendo. E aqui nós vemos, meus queridos, que podemos chegar à conclusão que essas histórias tocaram no coração de quem? De Jacó. Foi essas histórias, foi Jacó que desejou viver todas essas promessas. Os dois cresceram ouvindo, Esaú e Jacó. Mas foi Jacó que se alimentou com essas histórias. Foi Jacó que desejou viver isso. E isso aqui nos ensina muita coisa, diferente de Esaú. Jacó, ele obedeceu aos seus pais para não se casar com a mulher cananeia, diferente de Esaú. Esaú se casou com duas mulheres que desagradavam os seus pais. Então aqui nós vemos a diferença e a consequência daquele texto que nós lemos, em que que Esaú vendeu a sua primogenitura. Está lá em Gênesis 27, que quando Isaac abençoou a Jacó. Vamos ler só esse trechinho desse texto. Gênesis 27, 2 capítulos para frente, no versículo 28. Aqui está a consequência daquele ato que eu falei lá atrás, de quando Esaú chegou faminto e vendeu o seu direito de filho mais velho. Vendeu o direito da primogenitura. Gênesis 27, versículo 28. Aqui o pai, Isaac, já velho, abençoa o filho Jacó. Não vamos entrar no mérito aqui de como Jacó conseguiu isso. Jacó não era também, como se diz hoje em dia, né? Não era santo. Todos nós temos defeito. Eu vejo aqui, quando eu leio essa história aqui, eu penso muito que Jacó a história dele foi muito parecida com Davi. Deus amou Jacó. Deus se agradou de Jacó, não porque Jacó não tinha defeito, não porque Jacó tinha muita qualidade, não. Todos nós aqui somos falhos. O que importa é o coração. Deus olhou para o coração de Jacó, como fez com Davi. Então aqui, a consequência de Esaú ter vendido a sua primogenitura. Gênesis 27, versículo 28. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da riqueza a terra, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o bendizerem. Então aqui, Jacó conquistou o direito de filho mais velho. Os dias que Jacó cresceu ouvindo, começaram a se cumprir na vida dele. Por quê? Porque ele desejou viver as histórias de Deus na vida dele. Ao contrário do seu filho Esaú, que, como nós vimos no nosso versículo, a frase foi bem simples: Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú não quis saber dessas histórias. Esaú não quis saber de reino de Deus, não quis saber de igreja, ele não quis saber de nada disso. Ele quis viver a vida dele. Ele vivia no campo, ele era caçador, ele queria curtir os prazeres da vida. E é isso que essa história nos ensina. Ao contrário de Jacó, que desejou que o reino de Deus se cumprisse na vida dele. Jacó, mais para frente, depois, tem a história de que ele luta com Deus, e ele pede: não vai embora enquanto não me abençoar. Então Jacó tinha isso muito no coração dele. Ele queria a bênção de Deus. Ele queria que Deus cumprisse os planos deles através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí você vai fazendo uma reflexão da sua vida. Como que você enxerga a sua vida? Você quer que Deus cumpra as suas promessas na sua vida? Você quer que Deus use você para ser um instrumento do reino dele? Ou não? Ah, não, eu quero viver minha vida. Eu quero estar aqui de domingo na igreja e beleza, já fiz minha parte. Essa é a diferença entre Esaú e Jacó. É isso que nós devemos pensar. Jacó teve 12 filhos, e é importante
eu falar para vocês os nomes dos 12 filhos de Jacó: Rubem, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. O nome das 12 tribos de Israel. Olha o que Deus fez na vida de Jacó. Através da descendência de Jacó, veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Começou lá atrás, com Jacó colocando no coração dele que ele queria ser instrumento de Deus. Ele queria que Deus usasse ele para mudar a vida do mundo. Você já pensou isso? Que você pode ser instrumento de Deus para mudar a vida não só sua, mas dos seus parentes, de quem estiver ao seu redor. Através de Jacó nasceu a nação de Israel. Então nós vemos que aquele texto tem muita coisa por trás disso. Eu já disse isso aqui e repito, eu sempre pensei isso: eu nas mãos de Deus, eu posso ir a lugares longes, lugares que eu nunca imaginei. E isso é com você também, só basta você desejar, só basta você querer. E é claro que as coisas que a gente vive são tentadoras, é claro que nós queremos fazer muita coisa, principalmente os jovens. Querem fazer, querem viver, e é lógico que isso é natural, mas pare, pense, veja o que aconteceu com uma atitude errada de Esaú, uma atitude sem pensar. Olha quanta coisa ele perdeu. Coloque na balança quanta coisa Deus tem prometido para você, quanta coisa Deus pode fazer através da sua vida, se você não desprezar. Isso não importa, eu falei jovem, mas adulto, idoso. Abraão já era idoso. A questão é, se você não desprezar o reino de Deus na sua vida, se você querer viver o reino de Deus, então nós vemos que tem muito a nos ensinar esse texto. E aí eu pergunto, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida cristã? Você tem se alegrado? Eu tenho falado isso, no grupo eu já falei. Nós cantamos essa música aqui, não foi de propósito. A salvação tem te alegrado? Você tem se alegrado de ser salvo? Você tem se alegrado de ser filho de Deus? Você tem se alegrado de ser o primogênito, de ter as profecias, as promessas de Deus na sua vida? Esse é o X da questão. Ou não, você está vivendo meio que empurrado. Não, eu quero pegar o avião da salvação, colocar o cinto aqui, sentar, dormir e acordar só lá no céu. Não é assim. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Só que você tem que querer. Como você pode querer viver com Deus lá no céu, se você não quer viver com Deus aqui na terra? Então não tem como. Então essas coisas, nós temos que fazer uma reflexão. O Senhor te conhece. O Senhor é seu amigo, tem sido íntimo de você. Como eu falei, Deus se alegrou com Jacó, amou a Jacó, não foi porque ele não tinha pecado, não foi porque ele era mais do que ninguém, não. Eu penso que quando Deus olha aqui para a gente, para escolher alguém, para algum propósito específico, Ele vai escolher o menos ruim, porque todo mundo aqui é terrível, todo mundo aqui é pecador. E Ele vai olhar para quê? Para o coração. Aquele que tiver o coração um pouco mais voltado para Ele, é esse que Ele vai escolher. É assim que funciona. Você tem desejado viver os planos de Deus? Ou você tem desprezado? Ou você quer viver a sua vida do seu modo, dos seus projetos que você faz para a sua vida? Deus está nesses projetos, esses projetos que você faz para o futuro, esse projeto de conseguir um emprego, um namorado, uma esposa, o que seja. Deus está nesses projetos ou não? Eu vejo claramente que
O projeto de Jacó era esse, de ser o homem de Deus naquele lugar. O projeto de Jacó era esse: Deus tem que cumprir essas profecias através de mim. E nós vimos que Deus usou grandemente a vida de Jacó. Eu encerro aqui falando uma frase que eu li, você já deve ter lido também, de uma iraquiana. Essa mulher aqui, ela é muçulmana, tá? E isso eu não, como eu li no texto que o rapaz escreveu aqui, é o Dedacismo, vou dar até o crédito dele no site, Sacrifício Vivo. Não desmerece essa frase por ela ser muçulmana. Essa frase nos ensina muito. Essa mulher Rábia, que ela viveu no ano 800 depois de Cristo, ela fez essa oração: se eu te adorar por medo do inferno, queime-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Olha que frase, olha que oração. Quantos de nós aqui têm desejado colocar a vida à disposição de Deus? Quantos de nós aqui têm desejado falar: Senhor, eis-me aqui? Foi o que Jacó fez. A gente canta bastante essa música, a gente ouve Isaías falar isso, né? Eis-me aqui. Meus queridos, abra o coração e se coloque à disposição de Deus. Não despreze, vou saber o que eu vou falar. Não despreze a sua salvação. Principalmente os jovens. Às vezes eu vejo algo, eu vejo as coisas e parece que as pessoas acham que a vida é um filme, é algo de ficção. Não é. Nós temos aqui uma história, mas a sua vida, ela é verdade, ela é real, não é uma história. Se você desprezar a sua salvação, meus queridos, se você desprezar aquele que pode te salvar, meus queridos, o céu e o inferno é real. A nossa vida não é um filme. Paul Washer, numa de suas pregações, ele disse uma coisa que até impacta e deixa muita gente assustado. Ele disse: daqui 100 anos, muita gente aqui vai estar no inferno. Olha isso. Nossa vida não é brincadeira. Nossa vida não é um filme. A minha oração é que, assim como Jacó, a gente deseje contemplar a face de Deus, deseje viver para Deus. E não faça como Esaú, que por um prato de comida, por uma situação, por uma oportunidade, por uma tentação, desprezou o reino de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé?